Licínio de Almeida, no sudeste da Bahia, reconhecido por suas grandes riquezas naturais e culturais. E não é para menos, estamos aqui hoje no Melo Culinário Coletivo. Hoje eu vou falar sobre a mandaquari preta. A característica dela é abdômen preto com listras claras e asas amarronzadas. Elas são excelentes produtores de mel e própolis, produzindo cerca de 3 litros por temporada. Duas curiosidades dela: elas geralmente grudam muito fácil no cabelo, como podemos ver por aqui. E outra que eles, através dessa abelha, ganharam o prêmio de primeiro lugar de melhor mel da Bahia. Aqui, mano, meu cabelo. Meu cabelo. Oi. Se preparei, mano. Só não pode matar elas, hein? Se elas grudarem, você só afasta. Tá vendo? Não, elas, ó, aqui, ó. Ó como ela vem, tá vendo? Gustavo é afobado. E aí o que ela faz? Elas pegam um pouquinho de própolis, carrega na perninha e tenta soltar no seu pelo o própolis. Então vai ficar meio grudento. Mas é a forma delas se defender. Elas estão com frio ainda. Só pra aí que vai tacar. Parece sanharol, mas Tá vendo com boca de fogueira? A quantidade de abelhas dessa espécie que já morreu, e assim, pessoas matando elas, pensando que está matando sanharol, é enorme aqui na nossa região. Né? Inclusive eu já Ela fiz parece a sanharol, mas é a mandaguari. 15 anos aqui atrás. Ela tem 3 listrinhas no abdômen atrás, listrinhas amarelas. Fica quieta, moça. Ela já tá tremendo. Foi dessa espécie de abelha aí que a gente ganhou o concurso de mel. Não tá focando. O mel dessa abelha aí, ó. Olha, pega então. As abelhas jataí são abelhas que possuem coloração amarela e corbículas, que são aparelhos coletores de pólen. Além de ser uma das abelhas mais procuradas do Brasil pelo fato de não possuir ferrão. Seu mel tem propriedades anti-inflamatórias, o que para o organismo faz muito bem. Uma curiosidade é que cada colônia pode possuir de 2.000 a 5.000 abelhas.
Gente, hoje nós iremos aqui entrevistar Danilo e Gilberto, os meliponicultores aqui de Licínio. Qual é o papel das abelhas sem ferrão na preservação do meio ambiente? As abelhas sem ferrão, elas têm um papel fundamental na preservação e proteção do meio ambiente. Porém, a gente precisa, né, que nós, os meliponicultores, tenham essa consciência, esse cuidado e o respeito tanto pelas abelhas como pelas plantas, porque as abelhas, elas dependem das plantas, mas o caminho inverso também, as plantas dependem das abelhas. E nós, humanos, dependemos dos dois para sobreviver. Como o trabalho dos meliponicultores contribui para a conservação da biodiversidade? Bom, complementando o que ele começou a falar, o que o Gilberto começou a falar, a abelha ela não sobrevive sem néctar, não sobrevive sem pólen. Então, para ser meliponicultor, a gente tem que começar plantando. Então a gente tem que plantar para elas, e aí esse ciclo vai aumentando. Elas vão aumentando a produção das plantas, vai aumentando a diversidade e as espécies de plantas também da região, que muitas espécies que às vezes estão minguando, estão desaparecendo da região, elas retornam com a presença das abelhas, né? Porque as abelhas fazem esse trabalho de polinização e atraem os pássaros, com as flores atrai também os pássaros dispersam as sementes e então todo o meio ambiente ganha. Aumenta a quantidade de espécies, aumenta a produção de sementes, né? E melhora todo o clima. Então é essencial que una-se esse trabalho do meliponicultor para estimular essa produção das abelhas, e as abelhas, né, vai aumentando a quantidade delas, vai melhorando. Eu ainda até me perdi, porque a pergunta era essa? Era. Os meliponicultores realizam algum tipo de reflorestamento ou plantio de espécies de plantas nativas? Sim, a princípio a gente só pensava em criar abelhas, mas com o passar do tempo, com o aumento da quantidade de abelhas que a gente foi criando, a gente sentiu a necessidade tanto de preservar, de proteger tanto as plantas e as espécies de abelha que a gente já tem, mas principalmente de plantar as plantas nativas, aquelas que já tem na nossa região, e até introduzir algumas espécies de plantas também nativas que já tinha sido retirada, né, do nosso ambiente, e a gente está fazendo esse trabalho de reposição. Que tipo de plantas são cultivadas ou preservadas para manter a alimentação das abelhas? Então, isso é uma pergunta que geralmente começa porque todo tipo de pecuária, de criação de animais, geralmente vem um técnico que estudou, né, longe, não estudou no campo, estudou longe, e ele vai te falar, ó, você vai criar vaca, então você vai plantar para elas tal capim, tal tipo de capim. No caso das abelhas, não é bem assim que funciona. As abelhas, elas são diversas, né? São no Brasil mais de 300 espécies de abelhas nativas, né? Só que em Licínio a gente já catalogou praticamente 20 espécies, né? Faltam algumas confirmações, mas são muitas espécies. Então, você plantar um tipo de planta, ou 2 ou 3 tipos de planta, não funciona. Tem que plantar em diversidade, porque a natureza ela é diversa, né? Na natureza você não pega 1 metro quadrado e você não vai achar uma única espécie de planta. Você vai achar várias espécies de plantas, né? Em vários estratos, com vários ciclos de vida diferentes. Então, o nosso trabalho é manter ou iniciar, caso seja um lugar degradado, uma diversidade de espécies para que a abelha se sinta bem e produza mais. Como as mudanças climáticas e ações humanas têm afetado o comportamento das abelhas sem ferrão? Essa pergunta é uma pergunta que toca bastante, porque quando se fala em mudanças climáticas, a gente percebe que isso afeta tanto as abelhas como as plantas. Só recapitulando aí o ano de 2023, nós tivemos aí mais de 100 dias de uma temperatura muito alta, onde a gente pensava que as abelhas iam morrer todas. Mas com o retomar da chuva e o ciclo se refez, a gente ainda tivemos uma boa produção nesse ano. O que mais nos afeta, além das mudanças climáticas, são as ações humanas, porque a gente vive num cenário que as abelhas, né, elas têm aí um raio de voo, que algumas alcançam aí 250, 300 metros, outras até mais de 1 quilômetro, e a gente não tem aqui no município nenhum lugar que a gente cria as abelhas que tem esse raio de 1 quilômetro livre de queimada, de
locais degradados e principalmente de uso de agrotóxicos. Então, esse ciclo aí que a gente vem vivenciando de mudança climática e ações humanas tem atrapalhado bastante a nossa criação e o convívio das abelhas. Tem atrapalhado, inclusive, só para completar a resposta, tem atrapalhado, inclusive, a produção. Porque a abelha ela deixa de pegar néctar para ir buscar água, para refrescar a colmeia. Então, o trabalho que ela deveria estar aumentando para aumentar a produção de mel, ela está, na verdade, tentando resfriar a colmeia. Né? Então, isso afeta todo o ciclo. Quais práticas sustentáveis vocês adotam na manutenção da meliponicultura? As práticas mais sustentáveis, já foi respondida a pergunta, mas a gente pode complementar, a preservação das espécies de plantas que a gente já tem, o manejo com as abelhas, né, o manejo correto com as abelhas e principalmente o replantio de plantas, né, para a recuperação de áreas degradadas. O manejo que ele citou é de extrema importância, porque se a pessoa é muito gananciosa e resolve tirar todo o mel da abelha, ela morre. Né? Então, isso não é sustentável. O sustentável é manter a abelha o mais forte possível para que ela produza mais. Então, a gente só retira, por isso que a gente usa colmeias em módulos, e a gente retira só o módulo que ela utiliza para estoque de excesso de alimento, né? Para poder ela se restabelecer. De que forma o trabalho com abelhas sem ferrão ajuda na regeneração dos ecossistemas? A resposta para essa pergunta também está mais ou menos ligada nas perguntas anteriores. Né? Então, quanto mais abelhas a gente deixa forte, resistente, trabalhando, saudável, melhor fica a diversidade e a produção das espécies arbóreas, das espécies florestais. Né? Então, quanto mais abelhas, mais elas trabalham, mais elas estimulam a planta a produzir mais pólen, mais néctar, e essa planta vai produzir mais sementes, e vão atrair mais passarinhos, vai se dispersar mais sementes, e esse ciclo vai só aumentando. Né? Então, quanto mais abelhas a gente protege, maior fica o raio de ação da biodiversidade, né? Melhora mais. Vocês promovem algum tipo de capacitação ambiental para pequenos agricultores? Sim, já promovemos cursos de capacitação, desde cursos para iniciantes, inclusive a gente está com camiseta de curso de capacitação. Esse aqui já foi o 3º curso, mas já foram 5 cursos formais, né? Fora as reuniões que a gente faz, que acaba fazendo trocas de ideias também, de experiência. Mas a gente sempre procura fazer curso de capacitação, desde cursos para iniciar na meliponicultura até cursos específicos de produção de meliprodutos, né, saboaria, maquiagem. Né? Então a gente tenta cobrir todas as áreas. O que as pessoas geralmente não sabem sobre as abelhas nativas e que deveriam saber? Quer falar? Uma das coisas principais que as pessoas não sabem sobre abelhas e que deveriam saber é que quando a pessoa retira uma colônia da abelha no seu habitat natural, ou seja, em um oco de árvore, e ele faz ali a chamada colheita do mel e ele deixa as abelhas ali à deriva, aquela colônia morre. Então, assim, é uma das coisas que que as pessoas precisam saber, é ter esse cuidado para, quando quiser ter o produto das abelhas, ter essa criação racional, ter um mínimo de informação ou formação para poder fazer, ter esse produto, né, de uma forma sustentável. Que mensagem vocês gostariam de deixar sobre a relação entre as abelhas e o equilíbrio ambiental? Uma das mensagens que a gente sempre pauta em deixar para as pessoas que estão, a gente tentar incluir pessoas mais jovens, né, nesse processo de meliponicultura. Porque a gente sabe, né, a gente já tem um tempo aí que a gente está na estrada, mesmo não sabendo tudo, mas a gente já consegue passar algumas informações. Então a mensagem principal que a gente acha que é necessário é que a maioria das pessoas, ou todos, se possível, que tenha conhecimento da importância das abelhas e das plantas, né, nesse nosso ciclo, né, de vida, para que nós possamos ter essa harmonia e essa convivência com as abelhas. Perfeito. E eu complementaria dizendo que também para que as pessoas se despertassem dessa dificuldade. Porque é que nem o pessoal sempre faz a comparação de feira, né?
Ah, você tem ali o tomate brilhante, bonitão, e tá R$3 o quilo. E você tem outro tomate que já não tá tão grande, já tá com as manchinhas, e tá R$3,50, às vezes 4 quilos. Mas por quê? Porque deu mais trabalho para produzir, né? Porque ele não teve veneno, não teve adubo, foi feito de forma orgânica. Então as pessoas precisam valorizar isso aí. Às vezes a gente vai no mais barato ou no mais bonito, né? E não sabe a história que tem por trás, não sabe o quanto aquilo está degradando o meio ambiente. Então, às vezes a gente tem que parar de pensar só com o bolso ou só com os olhos e pensar de uma forma ampla, né? Assim como a natureza é ampla, assim como ela é biodiversa, a gente tem que tentar olhar os produtos que a gente consome e ver aquilo ali de forma biodiversa. Da onde aquilo veio? Será que alguém se beneficiou com aquilo ou não? Será que alguém sofreu para aquilo ser produzido ou não? Então, eu acho que a gente tem que ser mais consciente no consumo que a gente tem. Acho que para complementar o que ele já falou. Como podemos ajudar, mesmo sem criar abelhas, na preservação das espécies nativas? Então, é mais ou menos o que eu tinha falado, né? Então, a consciência, tanto de consumo, quanto de qual produto você vai consumir, de consumir ou produzir, mesmo que não seja abelha, mesmo que você não crie abelhas, tudo isso afeta. Então, eu não preciso criar abelha para proteger as abelhas, né? Eu posso simplesmente espalhar a ideia para todo mundo: não façam monocultura, não usem veneno, porque assim, indiretamente você vai estar protegendo as abelhas também, né? Não mate abelhas, né? Não mate abelhas. Abra a mente, né, para essa diversidade. A abelha não é só aquela abelha de ferrão, aquela abelha apis, né? Aquela ali, inclusive, ela nem é brasileira, né? Ela é uma abelha estrangeira que foi introduzida no país. As nossas abelhas, elas não têm ferrão, as abelhas sociais, né? Algumas têm ferrão, mas são solitárias, tipo mamangava, essas aí. Então, eu acho que é isso, né? Você quer completar alguma coisa? Então, assim, só complementando a resposta à pergunta, para quem está de fora, que não cria abelha, para ajudar, o primeiro passo é conhecer as abelhas e seus benefícios. E consumir os produtos também, né? Porque a gente costuma ver que os produtos das abelhas, todo mundo fala que é medicinal. É medicinal. Mas também é alimento. Então, se você for consumir ele só quando você está resfriado, né, você não consegue ter todos os benefícios. O benefício vem de você consumir constantemente aquilo ali e manter o seu sistema imunológico forte, né? Se você consome só quando você está precisando, ele ajuda, é lógico, mas não tem toda a potência que aquele alimento cheio de vitaminas, cheio de ácidos fenólicos, né, cheio de benefícios, você não está aproveitando o máximo dele. O máximo dele é o consumo constante, né? Então, e isso também ajuda. Se você consome o produto da abelha, você está ajudando também. Exatamente. Agora eu queria que vocês fizessem uma explicação breve de como foi tomada a iniciativa, né, desse projeto. Então, esse nosso projeto, esse nosso grupo, ele nasceu diante da necessidade que a gente tinha, né, de ter conhecimento e até de passar aquele conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do tempo para as outras pessoas, para que hoje, né, a gente pudesse já ter pelo menos parte da população de algumas comunidades que tem essa consciência e esse respeito com as abelhas e tem uma produção sustentável, né? Pois antes, né, a gente foi criado por uma geração que para se ter o mel a gente precisava de matar uma árvore e um enxame. Hoje, graças a Deus, a gente já tem essa produção que a gente consegue produzir com qualidade e sustentabilidade. Hoje estamos aqui no Melipolinário Coletivo e vamos falar um pouco agora dos produtos que tem aqui para ver. Os produtos são produzidos aqui mesmo. Isso aqui é um potencializante. Ele serve para rinite, é como se fosse um shot da imunidade. O desodorante ele é feito sem alumínio. Ele não vai impedir você de transpirar, mas ele vai cuidar e hidratar a sua axila.
Aqui é um pós-barba. Quando usamos a lâmina na nossa pele, ela fica irritada. Ele tem extrato de aloe vera, para ser calmante. Aqui é um gloss labial. Ele é feito com hortelã e pimenta. Encosta aqui, tá? Pra mostrar o sabonete. O sabonete, esse aqui, ele é feito com alecrim e argila verde. É o mesmo. Ele é para peles oleosas. Pode usar tanto no rosto, tanto no corpo inteiro. Esse é anti-sinais, para pessoas com mais idade. Esse é feito com lavanda. Esse sabonete ele é de melaleuca para a área íntima. Ele equilibra o pH e ainda acalma. O pano encerado, ele substitui o papel alumínio e o plástico filme. Tudo para termos um meio ambiente mais biodegradável. Esse aqui é um balde de maturação. Todo mel que é coletado, ele tem um processo de fermentação natural, biológico, onde os lactobacilos, as enzimas das abelhas, elas fermentam aquele líquido, né? E ele solta bolhas. E aí, para evitar que essas bolhas fiquem na embalagem, a gente coloca aqui, ele fica durante um tempo. Esse mel, ele começa a maturar, a fermentar, os gases saem por aqui e não retornam, porque tem uma água bloqueando, não entra sujeira, não entra nada, né? E depois de um processo de normalmente 6 meses, né? 90, 120 dias. E dependendo da espécie pode durar até 6 meses. Aí o mel se matura, ele estabiliza e essa fermentação cessa e aí a gente pode invasar.